de Jesus. Porque quando Jesus nos chama para desenvolvermos o seu trabalho, nós não podemos recusar, irmão. Porque se somos servos do Senhor, precisamos estar à disposição de Deus, né, para fazermos a obra, o trabalho. Enquanto as portas da igreja estiver pregando, né, enquanto aqui as portas estiverem abertas e a igreja estiver pregando, haverá esperança, né, para aqueles que estão lá fora, perdidos, distanciados, né, longe da presença e da misericórdia de Deus, né? Vemos aqui um texto bíblico aonde Jesus, ele tem ali uma certa aproximação com os outros seus discípulos depois de ressuscitado, né? Jesus, após ele ressuscitar, né, Maria Madalena e a Maria viram, né, Jesus no meio de um caminho, né? No meio de um caminho. E ali o Senhor Jesus disse assim: olha, avisa para os meus irmãos que eu já ressuscitei. E Maria foi lá avisar. Só que os discípulos não creram naquilo que ela falou, né? Quantas coisas a gente fala e muitos não creem, né, irmão? Quantas palavras divinas, palavras dirigidas pelo Espírito Santo que a gente tem falado e muitas pessoas fazem vista grossa, rejeitam porque não creem, né? Então os discípulos do Senhor Jesus não creram naquelas duas mulheres. E aí Jesus foi visitá-los pessoalmente, irmão, né? Entrou na casa, olha, as portas fechadas, Jesus entrou, porque Jesus já estava com o seu corpo glorificado, irmão. Ainda não tinha ido ao Pai, mas estava, né, glorificado. Ele tinha já um corpo espiritual. Aleluia. Jesus entra na casa, ali está os discípulos, menos Tomé. Tomé não estava presente dentro da casa. E Jesus entra naquela casa e se revela ali aos discípulos, diz: olha, meus irmãos, eu ressuscitei e através do meu sacrifício eu irei pagar o preço que o homem não tem capacidade de pagar diante de Deus, né? O meu sangue vai lavá-los, vai limpá-los, vai fazê-los tornarem dignos do reino de Deus, da salvação. E ali, acredito, Jesus, tendo um certo diálogo ali com os discípulos, falou, talvez, né, com certeza, palavras como estas que eu estou dizendo. Só que, porém, Tomé não estava presente, irmão. Tomé, o chamado Dídimo, né, não estava presente. E ali Jesus foi embora. E ali os discípulos chegaram para Tomé e disseram: olha, Tomé, o mestre veio. O que Maria Madalena e a outra Maria falou é verídico, é verdade. Jesus ressuscitou. É verdade o que aquelas mulheres falaram, é verdade. Jesus ressuscitou verdadeiramente. É uma verdade isso que elas disseram. E Tomé não creu, irmão. Tomé não creu. E Tomé foi até um pouco arrogante em suas palavras, talvez, né? Pelo fato de dizer para ele: olha, rapaz, é o seguinte, eu só vou crer que Jesus ressuscitou verdadeiramente se eu ver as marcas dos cravos, né, que foram encravados nas suas mãos lá na cruz. E se eu ver também o local onde aquela espada entrou no peito de Jesus, se eu ver a marca dos cravos nas mãos de Jesus e a marca aonde a espada penetrou, aí eu vou crer que Jesus é Jesus mesmo verdadeiramente.
E aí a Bíblia diz, irmão, que depois de 8 dias depois, olha aí, depois de 8 dias, Jesus volta naquela casa. As portas estão fechadas novamente, né? E ali Jesus entra naquela casa com as portas fechadas, irmão, para provar para Tomé que ele realmente ressuscitou. Entra dentro daquela casa e a primeira pessoa que Jesus conversa, você já imagina quem é? Tomé. A primeira pessoa que Jesus se dirige é para Tomé e diz: olha, Tomé, porque você olha para as minhas mãos, olha aqui para a marca onde a espada entrou, olha, Tomé. Aí Tomé: eu creio, Senhor. Agora porque tu está vendo, tu está crendo, é? Tu está crendo só porque tu está vendo que sou eu verdadeiramente, Tomé. Pois eu te digo, Tomé, verdadeiramente, que muito mais bem-aventurado serão aqueles que não me viram e creram, né? Então, queridos irmãos, nós somos muito mais bem-aventurados do que Tomé, porque nós não estamos vendo Jesus fisicamente, mas estamos crendo que Jesus está em nosso meio. Cremos que Jesus é o Deus poderoso e que Ele de fato é o Salvador do mundo. Aleluia, Deus. Nós não precisamos ver para crer. Nós não estamos hoje necessitando ver como Tomé precisou ver, porque ele só cria se visse Jesus. E nós não estamos vendo Ele e estamos crendo, irmão. Que nós venhamos, nós a continuarmos assim, com esta fé, porque esta é a fé que vence o mundo, irmão. Aleluia, Deus. É esta fé que Jesus está procurando, porque a verdadeira fé, a Bíblia mesmo nos ensina e diz que a verdadeira fé é crer naquilo que ainda não existe, é crer naquilo que você não está vendo, né? A Bíblia diz que lá em Hebreus 11, vamos ler aqui para nós confirmarmos a palavra, amém? Hebreus 11, versículo 1, diz assim, olha, irmãos, vamos abrir aqui a Bíblia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Olha aí, irmão, a fé é um firme fundamento, irmão. A fé é um firme fundamento em nossa vida. A fé é uma firme estrutura espiritual em nossa vida, porque quem tem fé tem uma estrutura espiritual em sua vida, uma estrutura que de fato nada que venha a acontecer, ou de luta, ou de tribulação, não vai desestruturar você, porque você tem uma fé inabalável, você tem uma estrutura construída, fortificada, que te fortalece, que te sustenta e que te mantém de pé na presença do Senhor. E a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento que te sustenta das coisas que você tem esperado em Deus, e é a prova das coisas que você ainda não está vendo. Aí a Bíblia fala, continua aqui, ó, no versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No mesmo capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe. Então eu vejo que naquele exato momento Tomé não agradou a Deus. Tomé não agradou a Deus porque duvidou. Porque duvidou que de fato era Jesus que tinha visitado os seus irmãos. E assim são muitos hoje que não conseguem ter fé, que não conseguem manifestar a fé inabalável, a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, porque quando cremos verdadeiramente, nós não pensamos duas vezes ao receber um convite para entrar na casa de Deus. Porque quando temos realmente uma fé verdadeira, quando estamos na casa de Deus, toda palavra que é pregada, que é dirigida a nós, é palavra de Deus. Eu creio que toda palavra é palavra de Deus, irmão. Porque se a Bíblia, ela é um livro que eu posso considerá-lo como uma bússola para aqueles que estão perdidos, irmão. Porque quando o ser humano, quando ele se encontra perdido lá no mundo, e quando ele recorre à Bíblia, ele encontra a saída, a solução para os seus problemas. Ele encontra a salvação em um Salvador que a Bíblia tem nos ensinado, que é Cristo. Ele encontra o caminho em direção ao reino, porque quando a pessoa está perdida, ela não sabe por onde se direcionar, por onde caminhar, para onde caminhar. Quando a pessoa está perdida, ela procura os recursos desta terra, ela procura os prazeres deste mundo para viver alegrias momentâneas. Mas quando nós encontramos a fé verdadeira, o Cristo verdadeiro, o caminho verdadeiro, nós não precisamos mais das substâncias desta terra para nos proporcionar alegria, porque Jesus nos proporciona uma alegria permanente que vem do nosso interior. A Bíblia diz que é como águas que jorram dentro de nós para a vida eterna. É como águas que jorram dentro de nós e nos impulsionam para a vida eterna. Quando encontramos o caminho, quando encontramos a verdadeira paz, quando cremos no verdadeiro Deus, a nossa vida muda, a nossa vida recebe a transformação divina. Aí muitos depois, quando olham para nós, aí diz assim: fulano de tal era desta forma, fazia isso, aquilo, e hoje eu vejo aquela pessoa indo para a casa de Deus, louvar o nome de Jesus, pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque a pessoa muda, a personalidade é transformada, a pessoa passa a ter uma nova personalidade, a pessoa passa a ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, irmão, os pensamentos não são mais carnais, né? Quando Paulo diz assim, olha, procure adquirir a mente de Cristo sobre a sua vida. Procure adquirir a mente de Cristo, porque quando temos a mente de Cristo, irmão, os nossos pensamentos não são mais carnais, não são mais humanos. Agora os nossos pensamentos são pensamentos espirituais, são pensamentos dirigidos do céu, né? O céu é que nos direciona, é o céu que tem realmente influência sobre a nossa vida. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, é o céu que tem influência sobre a nossa vida, e a influência do céu nos impulsiona para o reino da glória do seu amor. Aleluia. A influência que o céu exerce sobre a nossa vida é uma influência espiritual, irmão, que nos impulsiona, que coloca agora pensamentos bons, pensamentos certos, pensamentos de desejo e vontades de mudar, irmão. Aí a pessoa não consegue mais se ver no mundo, né? A pessoa não consegue mais se ver na mesa de um bar, irmão.
não consegue mais se ver na roda de escarnecedores, não tem mais prazer no conselho dos ímpios, porque a pessoa tem uma mentalidade espiritual, a mente de Cristo. Você passa até a mente de Cristo, e quando passamos até a mente de Cristo, nós mostramos outra personalidade em nossa vida. Aí a nova personalidade que nós recebemos, as pessoas percebem, irmão. Por quê? Porque você muda, a sua vida melhora, você prospera, tudo em sua volta vira-se em uma outra coisa, né? Melhor, né? Coisas louváveis ao Senhor Jesus. Então, queridos, que possamos aprender com esta palavra aqui e perceber que para crer em Jesus não é necessário que nós venhamos a vê-lo, né, fisicamente, né? Que para crer em Jesus não é necessário nós vermos ele fisicamente, porque Jesus ele está espiritual, de forma espiritual em nosso meio, como o que o missionário Henrique falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio destas pessoas. Aleluia a Eu Deus. creio que Jesus está em nosso meio. Aleluia a Deus. Eu creio que Jesus está em nosso meio, irmão. Glória. Hoje eu fui pregar lá no presbítero, esbocei uma mensagem, né, para pregar lá. No meio do caminho o Espírito Santo fala comigo: olha, não é essa mensagem que você vai pregar, você vai pregar outra mensagem lá. Eu falei para minha esposa: amor, o Espírito Santo falou dentro do meu pensamento agora e dentro do meu coração, e mudou toda a mensagem que eu iria pregar, dizendo que eu não vou pregar esta palavra, vou pregar outra. Aí eu preguei o que o Espírito Santo me mandou pregar, e foi uma bênção, né? Deus falou poderosamente ali no presbítero Ivanildo. Então, queridos, quando somos dirigidos por Deus, fazemos o que Deus quer, né? Atendemos aquilo que Deus nos pede. Quando somos dirigidos por Deus, não cumprimos mais a nossa vontade, mas cumprimos a vontade daquele que nos escolheu para uma boa obra. Quando cumprimos a vontade de Deus, não vivemos mais para nós, mas vivemos para Jesus. Vivemos para Jesus e aprendemos a amar as vidas que estão lá fora. É como o presbítero falou, irmão. O nosso tema principal aqui é reino de Deus, né, presbítero? Reino de Deus. Nós não pregamos aqui por sorte da ganância, não. Nós pregamos porque amamos Jesus e porque damos a prioridade para o reino de Deus, queridos. Porque a palavra diz: busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. O reino de Deus deve ser a nossa prioridade, porque quando priorizamos o reino, comprovamos que o amamos e que cremos nele, né? E que queremos ir para onde ele está. Quem não quer ir para onde Jesus está? Quem não quer ir, né, irmão? Quem não quer ir? Todo mundo quer, só que para chegar lá tem que ser fiel aqui na terra, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz e seguir após Jesus. Para entrar na glória tem que ter realmente sacrifícios seus aqui. A Bíblia diz que é importante nós tomarmos a cruz e seguir após Jesus, né? Porque se nós não tomarmos a nossa cruz e não seguirmos em direção a Jesus, nós não entraremos lá. E levar a cruz é sofrer as aflições, é suportar as tribulações, é viver
momentos, muitas das vezes até de angústia, de tristeza, mas ser mais forte do que todos esses tipos de sentimentos, né? E continuar dando glória a Deus, continuar glorificando o nome do Senhor Jesus, porque quando nós cremos no Senhor Jesus, não importa a situação que nós venhamos a passar, nós iremos continuar fiel, nós continuaremos buscando a sua presença, nós iremos continuar firme em sua palavra. É assim que Jesus quer que os seus servos sejam, irmão, fiéis a Ele, fervorosos, compromissados com a sua palavra. Amém, queridos? Amém. Quantos creem nesta palavra aí? Dá um glória a Deus aí para Jesus. Aplauda o nome do Senhor.